Os vereadores de oposição vão ingressar com um recurso na própria Câmara, pedindo a anulação da sessão. Os parlamentares também vão acionar a Justiça. O pedido é para anular a sessão que aprovou o reajuste da taxa de coleta de lixo e de resíduos sólidos. A gente está falando de uma votação que ela veio para essa casa antes de ser aprovada 3 vezes. Por 3 vezes, o governo tentou aprovar a alteração do Código Tributário, que variou com reajuste de 30% a 500%. Nessas 3 vezes anteriores à aprovação, não obteve maioria diante do desgaste que os vereadores sofreram com a população. Você imagina o que é alterar um código tributário com reajuste em plena pandemia, estamos ainda em uma pandemia, com reajuste que variou de 30% a 500%. Não houve maioria. Agora, nessa última votação da última terça-feira, fracionou-se. Fez com que fracionasse o Código Tributário, o reajuste variou de 39% até 50% na taxa de coleta de lixo e de 50% na taxa de resíduos sólidos de serviço de saúde, que afeta a população da cidade inteira. Segundo o projeto, a cobrança já começa a valer a partir de 2022 e será encaminhada para o contribuinte junto com o carnê do IPTU. Em alguns casos, o valor reajustado da taxa de lixo pode variar de 40% a 50% e deverá ser pago por quem tem imóvel nas zonas 1 e 2, que são equivalentes ao centro e bairros próximos. O projeto também autoriza a cobrança da taxa para terrenos, o que até então não era feito pelo município. Este vereador explica que no dia da votação, a pauta chegou aos gabinetes no final da manhã e eles não teriam tempo hábil para fazer emendas. A gente deveria ter, no mínimo, 24 horas para ter acesso ao projeto, estudar o projeto, consultar o nosso jurídico para que a gente possa fazer o encaminhamento, inclusive de emendas. Esse projeto chegou às 11h45, com emenda para ser apresentada até às 13 horas, quer dizer, 1h15. Isso não deu para entender. Os parlamentares ressaltam que algumas ações realizadas durante a votação não teriam ocorrido dentro dos trâmites legais, como a interrupção do discurso do vereador Igor Pereira. Existe um requerimento do vereador Dandinho para encerramento de discussão baseado no artigo 266. Em votação, aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Por maioria, desculpa. Interromper a discussão foi uma manobra regimental antidemocrática, porque se há um tema que traz um impacto tão direto para a população, ele precisa ser exaurido, ser esgotado ao máximo para que todos os vereadores possam formar o seu juízo de valor e então assim fazer o seu voto. E a população também conseguir entender o que está acontecendo. A oposição também solicitou a ata da votação para comparar com as imagens divulgadas da discussão. Quando eu quero falar ou apresentar algum requerimento, eu tenho um procedimento e isso deve ser respeitado. Por mais que seja poder, por mais que seja a maioria, esses procedimentos têm que ser respeitados. Por isso, nós estamos ingressando administrativamente, na casa, na mesa, para ver essa filmagem e mostrar para o presidente que esse procedimento não foi respeitado. O vereador não se manifestou, E quando ele não faz isso, a gente não consegue ver o respeito pela democracia. Por isso, nós vamos ingressar primeiro administrativamente e, se porventura acontecer e for necessário, nós vamos ingressar também juridicamente. Caso a sessão seja anulada, o assunto poderá voltar a ser discutido na Câmara de Vereadores de Campos. E os parlamentares da oposição acreditam que os demais companheiros de tribuna terão mais tempo para avaliar a proposta de reajuste do Poder Executivo. Para uma sociedade que vem perdendo emprego, com uma pandemia, com comércio fechado, isso é muito punitivo à sociedade e eu tenho certeza absoluta que se a gente conseguir anular essa sessão, muitos votos irão reverter e a gente conseguir uma decisão mais justa para a sociedade. A Câmara possui 25 vereadores. Segundo a oposição, ainda é necessário que a Casa tenha mais autonomia legislativa para aprovar leis. A interferência do Poder Executivo nessa casa já sempre aconteceu, mas dessa vez está demais. Dessa vez está extrapolando. Por isso que nós somos vereadores de oposição, mas essa casa
é um puxadinho da Prefeitura Municipal de Campos.